Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Abri a palavra do Senhor e saiu aqui em Mateus 24, a partir do versículo 21. Pedi para que Deus falasse comigo. E olha que o subtítulo diz assim, a grande tribulação. E é algo muito forte. Para quem parar, aquele que serve ao Senhor, que busca a sua palavra, entende que tudo o que está acontecendo no mundo hoje são sinais da vinda do Senhor. E muitos não tem como dizer que a Bíblia está errada, ou muitos estão enfeitando a Bíblia ou querendo mudar a Bíblia, né? Para um bem maior. Também são coisas que iriam acontecer para poder calar a palavra do verdadeiro Deus, do próprio Deus, que a Bíblia diz aí daquele que muda um tio, né? Em uma vírgula. E essa palavra me chamou muita atenção e eu vou ler aqui para você. Você vai pensar no que está acontecendo e juntar ambas as coisas e vão entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 21, diz assim: Porque haverá então grande aflição, que nós estamos vivendo hoje. Pensa um pouquinho. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quantas coisas o adversário tem usado pessoas para poder colocar como pode, como que a gente tem que aceitar, como que não tem nada a ver, e nós cristãos estamos sendo obrigados a aceitar e conviver com aquilo, porque estão dizendo que é direito. Mas o que está acontecendo? O problema não é a gente aceitar, o problema são aqueles que conhecem a verdade e começar a viver aquilo como se aquilo não tivesse problema. Mas a palavra de Deus não muda, ela é igual antes, ela é igual hoje e ela vai ser sempre a mesma coisa eternamente, porque é a palavra de Deus e Deus não volta atrás com a sua palavra. Continuando. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, e não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, possível fora, enganariam até os escolhidos. E o que mais tem acontecido? Pessoas correndo atrás de revelação, de cura, de libertação, e muitas das vezes não se sabe dizer se aquilo é de Deus ou não. A própria palavra está dizendo, não vai por isso. Não vai atrás de profeta, não vai atrás de cura. Comece a ler a palavra. Porque aqui está dizendo que vai acontecer e já está acontecendo. Aí o que acontece? As pessoas só querem saber de ver milagres, de ver curas, de ver transformações diante dos seus olhos. Isso chama atenção. Só que a gente tem que ser firmado na palavra, porque aquele que é firmado somente em profecia, somente em milagres, ele não tem estrutura para aguentar a grande tribulação. Continuando no 25. Eis que eu vos tenho predito. Essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos. E está dizendo o que está acontecendo. Quem é aquele que tem a coragem de abrir a boca e dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é só um livro? Não entende. Como pode estar tudo aqui e está acontecendo tudo aqui? Tem como? Não tem. Não tem como ir contra a palavra. Portanto, se vos te disserem, eis que ele está no deserto, não sairás. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. E a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Depois que acabar todo esse movimento ruim, não é momento de agradecer, é momento de orar mais. Porque quando acabar o burbúrio, quando acabar a confusão, nós temos que buscar mais a face do Senhor. Porque aqui está dizendo que logo depois da aflição, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu e suas potências do céu serão abaladas. Então,
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Quando isso acontecer, veremos, aleluia, em nome de Jesus, eu creio, o Filho do Homem vindo nos buscar e arrancar de nós todo sofrimento, toda dor. Seremos arrebatados deste lugar. Em nome de Jesus, igreja, desperta, para que você não veja o Filho do Homem vindo e você fique. Ou você nem perceba a vinda do Filho do Homem e só perceba que todos sumiram. Despertemos, porque o verdadeiro Deus, Jesus de Nazaré, irá voltar. Do versículo 32 diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam e as folhas caem, já sabeis que está próximo o verão. Aqui está dizendo que quando você vê esse sinal, sabe que o verão está chegando. É uma certeza disso. Vamos lá. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabereis que ele está próximo às portas. Tudo o que está acontecendo, você já está entendendo. E muitos entendem, mas não querem aceitar. Ou muitos entendem e têm medo da volta de Jesus. Não é tempo de ter medo, não é tempo de não aceitar, é tempo de buscar a santificação e parar de ir atrás do que brilha, do que ilumina. Muitos não querem ouvir que Jesus está voltando, mas ele está voltando. E a santificação, ela é necessária para que possamos vê-lo. Se nós não formos as virgens prudentes, não conseguiremos juntar o azeite na vasilha, mas a reserva. Não basta frequentar uma igreja, mas tem que ter um relacionamento com Deus fora do templo. Um compromisso com Deus, uma libertação genuína, um abrir mão de verdade para que possamos vir nos buscar. Continuando, no versículo 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Por quê? Assim como nos dias do dilúvio, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que quando Noé falava que ia ter o dilúvio, ninguém acreditava. Se eles tivessem acreditado, eles teriam sido salvos. Mas eles só queriam beber, se prostituir e viver em festas. Por quê? Porque isso alegrava a carne deles. Mas quando começou a chover e o dilúvio, foram todos atrás de Noé. O próprio Deus selou a porta por fora para que Noé não tivesse como abrir, porque Noé sentiu pena do povo morrendo. Então, não sejamos assim. Continuando no 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Outra parábola do pai de família. Mas considerai isso: o pai de família, se soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que você não penseis. Aqui está dizendo o seguinte: se você souber que o ladrão vai vir, você não vai dormir, você vai ficar acordado, vigiando para que ele não entre na sua casa. Aleluia. Assim mesmo, quando sabemos que Jesus está vindo, nós temos que vigiar para que Satanás não entre no nosso coração e não nos domine.
lutemos contra nós mesmos e contra o pecado e rejeitemos os pratos do inferno, para que possamos, aleluia, estar ali prontos, acordados, despertos, não dormindo. Continuando aqui no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porque se aquele mau servo disser consigo, aionderaçaio, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. E muitos dizem que o inferno não existe. A palavra de Deus deixa claro de um lugar que será lançado o mal. E esse sim haverá pranto e ranger de dente. Mas olha que coisa incrível. A pessoa, vamos dar um exemplo para aqui entender melhor ainda. Ela é faxineira. Ela tem o serviço de manter a casa do seu chefe limpa. Só que o chefe dela viaja. Aí o que ela vai dizer? Eu não preciso fazer essa limpeza todo dia. Eu não preciso, por quê? Porque ele não vai estar aqui para ver, não vai estar aqui para reclamar. Quando ele estiver chegando, aí eu vou e limpo e deixo a casa ok. Só que a palavra de Deus está dizendo aqui, comparando isso, porque uma empregada boa, ela vai cuidar da casa com o dono lá ou com o dono não estando. Se ela for uma boa empregada, ela vai fazer o seu serviço da melhor maneira, sem esperar nada. Sem ficar esperando a oportunidade de correr o risco de perder o seu emprego. O bom servo que a Bíblia está falando é aquele que, quando Jesus vier, achar ele orando, achar ele jejuando, achar ele evangelizando, achar ele adorando ao Senhor nos cultos, achar ele abrindo mão do pecado, porque não é o frequentar só a igreja, é o viver o evangelho lá fora, porque... Não porque o pastor e a pastora está dizendo aqui, é porque a palavra de Deus está dizendo, nós somos a noiva. E a noiva tem que ter uma fidelidade genuína com o noivo. Que noivo que quer casar com uma noiva que se prostitui, que trai, que quer as coisas do mundo, que larga ele por qualquer coisa. Uma hora está na presença de Deus, passou 5 minutos, já está lá fazendo o que não é para fazer. Por quê? Jesus ainda não veio, ainda falta. Escute, igreja, muitos não vão gostar de ouvir isso. Jesus vai voltar independente de você buscar ou não buscar. Jesus vai voltar independente de você estar pronto ou você não está pronto. Por isso que seja como uma boa serva, um bom servo, que quando Jesus voltar, te encontre com o coração focado nele e não em outras coisas. Fazendo o que ele disse que era para fazer. Para ele simplesmente chegar, pegar na sua mão e te levar. E não fazer com que faz com que esse servo de jogar lá, junto com os hipócritas, né? O que é os hipócritas? Os hipócritas é aquele que diz que é, mas não é. Ensina a palavra de Deus com a sua boca, mas não vive. Esses são os hipócritas. Que não é para falar, é para viver. Não é para se vestir como cristão, é para ser. Não é para poder cantar bonito só, é para poder viver o evangelho. Não tem a ver com beleza, não tem a ver com aparência. Claro que nós temos que ser. A palavra de Deus diz que as mulheres têm que ser decentes, têm que ser pessoas simples, né? E que a nossa beleza não esteja somente no trançado dos nossos cabelos, mas em virtude. E o homem tem que ser um trabalhador, o homem tem que ser um homem que vive o evangelho, que seja, aleluia, a proteção da sua mulher, que seja a proteção da sua casa, que seja um exemplo genuíno, que não tenha mácula. Isso é algo que nós temos que ser realmente, porque é algo que o Senhor nos ensinou.
Mas não é só o ser diante dos homens, mas sabe aquela pessoa interna, aquela luta interna que diante das pessoas você é uma coisa, mas você sabe que tem algo lá dentro de você, que você precisa da misericórdia de Deus e da ajuda dele para você ser livre. E essa guerra espiritual que você tem dentro de você, por isso que você tem que estar de joelho, por isso que você tem que ler a palavra, por quê? Para você conseguir vencer a você mesmo, porque isso também pode prevenir você de ser salvo. Então, que nós venhamos ter esse despertamento para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe, em nome de Jesus, a tua vida. Se você sentiu que essa palavra falou com você e que é importante, compartilhe com aqueles que precisam também se alimentar da verdadeira palavra. E não daquela que massageia o ego, mas daquela que nos prepara para a vinda do Filho de Deus. Para a vinda do nosso noivo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe. Amém?